Fala rapaziada, Mestre Jabu na área. Hoje a gente vai brincar de trocar o Brake Pad em Brake Rotor. Bem, você vai perguntar que louco de nome é esse, cara? Pastilha de freio e disco de freio. E além disso eu vou te mostrar o Thread Locker, um negocinho que eu acredito que você já tenha visto, mas possivelmente você nunca usou. Então fica ligado aí que o papai já volta. Diretamente de Los Angeles, Califórnia, o estado que não chove, que por sinal, estamos a 3 meses do final do ano e para quem não sabe, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, final do ano é frio. Só que hoje, meu amigo, está fazendo 45 graus. Vai explicar isso, é um lugar louco, né? Mas vamos lá, a gente vai falar hoje sobre temperatura não. A gente vai falar hoje sobre Brake Pad, que é a pastilha de freio, e Brake Rotor, que é disco de freio. Eu já fiz um vídeo falando, explicando como você troca a pastilha de freio. Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar aqui o card, deve estar passando aqui em cima agora. Mas se você precisa trocar a pastilha de freio e o disco de freio, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo. Além disso, eu vou te mostrar também o que é o Thread Locker. No vídeo onde eu te mostro como você troca a vela, né? Eu menciono, na hora que eu mostro as ferramentas, eu menciono a palavra thread. Thread são aquelas linhas, aquelas ranhuras que você tem não só na vela, mas também nos parafusos, que aqui a gente tem 2 tipos de parafuso. Tem o bolt e tem o screw, né? É meio doido. O bolt é para ferro, parafuso que não é perfurante, e o screw é o parafuso que ele tem o thread, né? Aquelas ranhuras, aquelas linhas mais afastadas, e ele é perfurante, geralmente utilizado para madeira. É meio doido aqui, cada coisa tem um nome aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar então quais são os thread lockers que existem no mercado e qual que você precisa utilizar para o seu carro, porque se você botar o errado, meu amigo, tu vai ter um dor de cabeça absurda pro resto da sua vida. Você vai ficar com a raiva danada de mim. Então, presta atenção exatamente em qual você vai precisar comprar. Antes da gente começar a fazer qualquer coisa no vídeo, aqui, fazer a manutenção do carro, a gente vai dar um rolê e eu vou te mostrar o porquê que a gente vai precisar trocar o disco de freio desse carro. Ele tá muito ruim, o disco de freio tá bem empinado, tá bem brabo. E para você fazer isso na tua casa, eu aconselho que você utilize o relógio comparador para saber se o disco tá empenado ou se o cubo de roda tá empenado. Porque aí você vai trocar o disco, vai trocar a pastilha de freio e o cubo tá empenado, não vai adiantar nada, vai continuar ruim da mesma forma, beleza? Então a gente vai dar um rolê agora e quando eu voltar eu vou te mostrar quais são as ferramentas que você precisa utilizar para fazer a troca. Vamos nessa! Aqui eu vou te falar 3 coisas. Primeiro que eu tenho algumas ferramentas aqui dentro do carro, então na hora que eu frear você vai escutar barulho de ferramenta batendo uma na outra. Segundo que a suspensão desse carro tá para fazer, vai ser o próximo vídeo, então você vai escutar um rangido. E agora eu vou desligar o meu microfone que eu quero que você escute o barulho na hora da freada e não só a minha voz. Ó, eu vou pisar suave no freio, ó. Olha a barulhada. Escutou? Olha o barulho, entendeu? Ó, de novo. Tudo treme, a mão treme, o pedal treme, tudo tá tremendo. Deu pra perceber que o carro tá horrível, né? Pisei no freio, sacolejava tudo. Então vamos lá que eu vou mostrar pra você agora quais são as ferramentas que a gente vai precisar utilizar para fazer essa troca. Vamos nessa. Como eu já disse em outros vídeos, eu aconselho que você tenha não somente as ferramentas essenciais, mas também os acessórios para evitar o desgaste prematuro das peças do teu carro. Então para começar, vamos lá. Chave catraca ou chave ratchet, que nós chamamos aqui na América, socket 14, socket 17, aconselho que você tenha um longo e não um curto, a não ser que você tenha um adaptador. Um socket 13 ou meia polegada, que basicamente são o mesmo tamanho, né? Eu preferi o meio aqui no meu caso, que ele coube melhor. Um alicate, pode ser que você não precise, mas às vezes ele substitui a chave catraca. E uma chave de boca, tamanho 14 também. E para fechar isso aí, ó, uma chave Phillips, ok? Para tirar o parafuso que prende o disco de freio. Entre os acessórios, olha, o primeiro que eu aconselho é você ter uma escovinha. Essa escovinha aqui de aço é boa. Você vai tirar o disco de freio e pode ser que o cubo de roda esteja enferrujado. Você usa uma escovinha, de repente até um pedaço de lixa mesmo, não tem problema não. Um brake cleaner, aqui a gente chama brake cleaner, né? Um limpador de freio. Você vai utilizar, eu utilizo bastante, ó, chega a estar vazio, ó. Eu utilizo bastante, já tem estoque. Um desengripante, isso aqui é comum a gente ter em casa, né? Geralmente no Brasil a gente tem um WD. Um clamp, isso aqui chama-se clamp aqui na América, né? Isso aqui, se eu não me engano, no Brasil é um sargento. Por quê? Porque quando você vai tirar todas essas peças, na hora que você colocar a pastilha nova, a pastilha é mais espessa. Então, o cilindro do freio, ele vai estar com pistão para fora. Então, a gente vai precisar recolher o pistão para dentro do cilindro, ok?
Aqui eu tenho uma chave Torque, aconselho todo mundo tem uma chave Torque, né? Não é muito caro, é uma coisa que se você usa no seu carro, se você cuida do que é seu, eu acredito que uma chave Torque seja muito importante. Eu tenho duas, essa aqui é para torque pequeno, tá? E eu tenho uma grande para torque de roda e tudo mais. Aqui eu tenho um anti-seize, que é um anticorrosivo, eu utilizo nos contatos entre o hardware, eu vou mostrar para vocês, o hardware e o caliper do carro, tá? Eu vou mostrar ali no vídeo. E por final, uma graxa lubrificante, uma lubrificante de silicone. Lembre-se que tem que ser de silicone, não pode ser de petróleo, senão você vai destruir o seu carro, ok? Então vamos voltar lá. Da mesma forma que eu fiz no vídeo, trocando só a pastilha de freio, hoje eu faço a mesma coisa. Eu viro o volante para o lado oposto, para que a gente possa ter um acesso muito maior na hora da troca da pastilha de freio e do disco de freio. Para começar, a gente vai precisar tirar o caliper, essa estrutura toda de ferro que envolve a pastilha de freio, e para isso a gente vai precisar remover esse parafuso de cima e esse parafuso de baixo, 14 milímetros cada um. Olha, para aqui a gente vai precisar só usar uma chave catraca, 14, para afrouxar o parafuso, e depois, olha, tira ele no dedo, ó. Fácil. A mesma coisa eu vou fazer, ó, com o parafuso de baixo. Botou a chave catraca, afrouxou, ó. Agora, só tirar no dedo. Agora você tira a tampa, a parte superior do caliper, e lembra do seguinte, ela não pode ficar sustentada pelo cabo de freio. Então aqui eu vou usar um band cord. Isso aqui nos Estados Unidos a gente chama de band cord, tá? Uma corda elástica. Ok, depois de sustentado, a gente vai precisar tirar o restante do caliper, tá? A gente vai remover as pastilhas, o hardware, nessa superfície onde a pastilha desliza, e depois, aqui atrás, a gente vai remover dois parafusos que sustentam a base do caliper. Ok, depois de ter tirado a pastilha e o hardware, a gente vai precisar remover essa base do caliper. Então, para isso, vai precisar remover esse parafuso, tamanho 17, e o outro, que fica aqui atrás dessa base, também é 17. Só que para que a gente tenha um acesso melhor, tem um parafuso pequeno que ele sustenta os cabos do freio. Então, a gente vai precisar remover ele. Eu aconselho que você utilize socket tamanho meia polegada. O meia polegada é basicamente o 13, mas nesse caso, o meia polegada ele encaixa melhor. Então eu vou utilizar o de meia polegada, eu vou tirar o parafuso, vou remover os fios, vou tirar o parafuso grande de 17 e depois eu vou voltar aqui para tirar o de baixo. Olha, esse aqui é o parafuso do socket meia polegada. A gente vai precisar remover ele para tirar os cabos do meio e do caminho, para depois tirar o parafuso de 17 que está aqui dentro. Agora a gente vai tirar esse parafuso aqui, tamanho 17, e eu aconselho que você utilize um socket longo. Se você não tiver o curto, você pode utilizar um extensor, por quê? Porque facilita o movimento da catraca. O socket que eu tenho 17 polegadas é esse aqui, ele é longo. A questão é que o encaixe que ele tem aqui não é de meia polegada, então eu vou botar um adaptador, coloco ele ali e coloco a chave catraca. Ok, agora a gente vai tirar o de baixo. Lembre-se que você tem que segurar o caliper, porque o parafuso agora vai estar solto, a gente vai tirar ele e o caliper vai cair, não tem mais nada que segure ele. Pronto, só remover. Depois que a estrutura toda da pastilha de freio, o caliper, pastilha de freio e o hardware foi removido, a gente vai tirar o disco de freio. Na verdade, o que sustenta o disco de freio são só esses dois parafusos. Para que eles servem? Apenas para deixar ele fixo aqui, para a gente poder manusear toda a outra estrutura, entendeu? O torque desse parafuso é muito grande, não. Se eles estiverem muito apertado, pode ser que alguém exagerou, ou também porque ele esteja muito velho. Então, com calor ele dilata e ele fica ruim de tirar. Depois que você tira o disco de freio,
por mais que o carro seja novo, é aconselhado você passar um pouquinho de uma escovinha de ferro ou de repente uma lixa, mas não muito grossa, uma lixa fina, só para tirar a impureza, a sujeira que fica aqui ao redor. Agora a gente vai botar tudo de volta, né? As peças novas, disco de freio e pastilha de freio. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a luva, porque o disco de freio não pode ficar com gordura. Vou passar um limpador no disco de freio, vou mostrar para vocês. Mas antes da gente colocar todas essas peças de volta, eu vou falar um pouquinho sobre disco de freio. Vamos lá. Eu vou falar basicamente sobre 5 discos que existem hoje em dia, né? Começando por um mais comum, mais barato, que é o disco sólido. Ele é um disco que você geralmente utiliza na parte traseira do carro, por quê? Porque ele esquenta muito. E como a parte traseira não é uma parte que você solicita uma freagem constante o tempo todo, então a gente coloca ele na traseira porque é relativamente mais barato do que o disco ventilado, que é o próximo que eu vou falar. Bem, como eu já falei do disco ventilado, esse seria o segundo disco, né? Qual é a vantagem do disco ventilado? Bem, o disco ventilado nada mais é do que 2 plataformas de disco, né, conectadas uma na outra, criando um duto, fazendo com que o calor promovido durante a frenagem seja dissipado por esse duto, evitando que o disco entre em superaquecimento, diferente do disco sólido, que aquece com muita facilidade. Vou te dar uma ideia, um exemplo muito legal sobre isso, é o seguinte. Na Fórmula 1, eles utilizam o disco ventilado. Esse disco carbono-carbono, ele entra em ação basicamente quando ele já está quente, quando ele chega mais ou menos em 300 graus. Então a volta, entre aspas, que a gente diz de apresentação, não é bem uma volta de apresentação, né? É uma volta para você esquentar todo o circuito de freio do carro, entendeu? Essa estrutura de freio de Fórmula 1 consegue chegar mais ou menos 1.200 graus. Olha só que insano o negócio, é muito alto. Então é por isso que existe a volta de apresentação, para você esquentar toda a estrutura, não só da pastilha, mas também do disco, né? Para que ele esteja pronto para quando iniciar a prova. O terceiro disco é o disco perfurado, né? O disco perfurado ele foi criado há muito tempo atrás, antes de criarem as pastilhas de cerâmica, porque as pastilhas antigamente eram feitas de metal e semimetal, metálica ou semimetálica, e daí o contato da pastilha com o disco criava, né, promovia um gás, esse gás atrapalhava na hora da frenagem. Então, ao invés deles criarem uma pastilha nova, eles inventaram um disco novo. Então esse disco perfurado, esses furos, né, do disco perfurado, serve para eliminar esses gases. No entanto, o que acontece? Para uso desse tipo de disco para pista, né, com aquecimento muito rápido e esfriamento muito rápido, esse disco não é muito aconselhado porque os orifícios eles esfriam mais rápido do que na outra parte do disco. Então isso promove uma rachadura. Ou seja, esses discos eles se quebram com mais facilidade. E outra coisa também é que esses furos, né, por terem bastante furos, diminui a área de contato da pastilha com o disco, então você diminui um pouquinho a frenagem. O próximo disco é o disco ranhurado, né, que tem umas linhas. O que vem a ser? Seria basicamente o upgrade do disco perfurado. Eles perceberam que o disco perfurado ele se rachava com muita facilidade, então eles não fizeram furos, eles fizeram ranhuras para eliminar esses gases. Mas também não foi um disco que foi muito avante, já que as pastilhas foram atualizadas para a pastilha de cerâmica. E por fim, o quinto disco, ou seja, é a mistura entre a ranhura com furo. É um disco perfurado e ranhurado. Então, no meu ponto de vista, a combinação perfeita seria pastilha de cerâmica e disco ventilado. Agora que você já sabe um pouco de disco de freio, só escolher um para botar no teu carro. E esse aqui a gente vai tirar da embalagem e vai passar o brake cleaner. Para quê? Para tirar essa gordura, essa sujeira que fica em volta do disco. Quando você colocar o disco de freio no lugar, e depois de você colocar o parafuso, você tem que lembrar o seguinte: o parafuso ele não precisa de muito torque não, esse parafuso aqui, como eu falei, ele é só para segurar o disco de freio enquanto você manuseia as outras peças.
Disco de freio instalado e agora a gente vai botar o caliper de volta. Mas antes disso, a gente vai ter que limpar os parafusos e algumas estruturas que fazem parte do caliper. Vamos ver. No caliper ele tem essa borracha onde o parafuso que segura a estrutura superior dele desliza. Olha, você percebe que ele está muito duro para tirar. Isso aqui deve estar muito tempo aqui dentro. Rapaz, eita ferro. Olha, a gente vai botar o brake cleaner, vou limpar ele com limpador de freio, os dois lados. Você vai tirar a borracha, vai fazer a mesma coisa. Percebe só, olha, que a borracha tem uma parte certa para você encaixar. Na hora que você for colocar de volta, olha, tem que ser nessa posição, ok? A gente vai limpar, botar um lubrificante e recolocar de volta. Vamos nessa. Próximo passo é lubrificante de silicone. Lembra que no início do vídeo eu falei, ó, tem que botar lubrificante de silicone? Porque se você botar de petróleo, meu amigo, na hora que você colocar aqui no parafuso, por quê? Você vai botar o lubrificante no parafuso, ele vai deslizar por essa borracha que entra aqui no caliper, e se você colocar um lubrificante de petróleo, essa borracha incha. Por incrível que pareça, ela incha e vai diminuir, vai impedir com que esse parafuso deslize de forma mais suave, mais natural, tá bom? Então vamos botar a borracha aqui no caliper e lubrificar os parafusos. Parafuso lubrificado, colocado no lugar, caliper pronto. Agora a gente vai colocar no carro e vai botar os dois parafusos 17 polegadas. Mas antes, lembra do seguinte. Lembra que no começo do vídeo eu mencionei sobre o thread locker? Então, o thread locker aqui nos Estados Unidos ele é muito usado. E antes de eu colocar o thread locker, antes de a gente finalizar o nosso trabalho, eu vou te mostrar, a gente vai até uma loja agora, a Napa, e eu vou te mostrar os thread locker que tem no mercado e depois a gente vai fazer um teste para saber se de fato o thread locker funciona. Aqui atrás de mim tem uma das maiores lojas de autopeças que tem aqui nos Estados Unidos, a Napa. Pelo menos aqui em Los Angeles você encontra em cada esquina uma grande concorrente da AutoZone, né? Uma outra loja também gigantesca. Então a gente vai lá dentro para dar uma olhada nesses thread lockers. Ó, aqui tem todos os thread lockers que você precisa. Na verdade eles têm 3. Existem 4 thread lockers, mas essa loja não está vendendo. Tem um thread locker cor laranja, né? Na verdade, os básicos são o verde, o azul e o vermelho. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. O verde é o seguinte, ó. O verde é aquele thread locker mais simples, olha. Você consegue tirar com a mão, ele é bem fácil. Aí você vai perguntar, pô, para que eu vou utilizar isso aqui? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um compressor de ar. Eu tenho um compressor de ar. E ele, além de fazer muito barulho, ele sacode bastante. Então é um tipo de thread locker que você pode utilizar numa coisa que não vai se soltar com muita facilidade, entendeu? Então esse thread locker verde, ele serve para esse tipo de coisa. Depois a gente tem um azul, ó. Vê como é que ele é barato? $7. A gente tem um azul. O azul é o seguinte, olha. Aqui embaixo você consegue ver, olha, prever vibração, né? Para evitar que tenha a perda do parafuso, né? Que ele fique frouxo. E aqui em cima tem um vermelho, mas olha só, presta atenção no detalhe. Aí é que tá. As duas embalagens são da mesma cor, azul e azul. Se você comprar o thread lock vermelho para colocar no carro, você está ferrado. Deixa eu te explicar por quê, olha só. Heat and special tools needed to disassemble. O que vem a ser isso?
ele precisa de maçarico. Quando você coloca o thread lock vermelho, você precisa de um maçarico e ferramenta de alta precisão forte para você tirar a porca, o parafuso ou o que for que estiver conectado. Então na hora que você for comprar, na hora que você for colocar no teu carro, certifique-se que ele não é o vermelho de forma alguma, tá? Olha aqui, ó, esse aqui é o vermelho, o Thread Locker Red, tem que ser o azul. O azul ele serve, você consegue, deixa eu ver aqui, ó, aqui tem um outro, olha, que mostra o seguinte, olha lá, remove com ferramentas manuais, olha, tá vendo aqui, ó? Então assim, você colocando isso aqui, eu aconselho muito, existem vários tipos de Thread Locker, esse aqui é o comum, esse aqui é em líquido, tem esse aqui que é em gel, esse aqui é em gel, ele é bom que ele não vaza, e tem esse aqui que nem aquela cola de colégio, né, que você coloca ali, ó, no parafuso, entendeu? Você escolhe, esse aqui é mais caro, mas esse aqui já funciona, $7, tranquilo. Eu aconselho você fazer isso no carro, por quê? Eu vim, por exemplo, do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, cara, eu vou te falar, cara, as ruas são todas esburacadas, lá é uma desgraça, é buraco para tudo que é lado, então você imagina, você mexe na suspensão do teu carro, troca freio, troca disco, troca pastilha de freio, aí daqui a 3, 4 anos você vai mexer de novo e tá tudo frouxo, por mais que você coloque o torque específico. Cara, não tem como. Então eu aconselho uma coisa barata, no Brasil deve custar, sei lá, R$30, R$40. É algo que vai valorizar, entendeu? Você não ter dor de cabeça, ficar ter que apertando a suspensão do teu carro. Não só a suspensão, mas você pode usar para qualquer outra coisa, entendeu? Como eu falei, eu vim do Rio de Janeiro, cara, e lá tem muito buraco, malandro, é muito buraco, é assim, é simplesmente insuportável você dirigir o carro no Rio. Então eu aconselho a rapaziada a colocar o Thread Lock, eu acho que vale muito a pena, é uma coisa que não é cara e vale muito a pena. Então vamos voltar lá pro carro. Mas se você pensa que acabou, não acabou não, agora que vai começar. Eu comprei, não foi naquela loja não, foi em outra, tá? Eu passei lá na Home Depot, eu saí da Napa, e fui na Home Depot porque eu fui procurar outras coisas que na Napa não vende. Na Home Depot é uma loja de construção e vende o Thread Lock, que por sinal, se eu não me engano, acho que é tapa-rosca, veda-rosca, eu não sei o nome em português não. No entanto, presta atenção, quando eu fui na Home Depot para comprar isso, eu perguntei pro cara o Thread Locker. Ele falou, Thread Locker? Ele era novo. Sabe o que eu descobri? Na verdade, as pessoas não chamam isso de Thread Lock. Alguns chamam, os outros não. Eles chamam de Loctite. Por que Loctite? Porque é o nome do fabricante. É igual quando você vai no mercado e compra... Você não compra esponja de aço, você compra Bombril. É a mesma coisa. Eu descobri, assim, né? De repente você sabe mais do que eu. Eu descobri que a Loctite foi quem criou o Thread Locker. Ou, na verdade, quem fez a melhor propaganda, né? Então, o Thread Locker é conhecido como Loctite. Na verdade, é o nome da empresa. Eu estou usando o 271, eu sei que hoje tem números maiores, como o 269, por exemplo, que ele é mais forte. Eu não sei até que ponto isso vai chegar. Eu não acho que isso funcione. Bem, é o que dizem, né? Eu nunca usei, eu já usei o azul, vou usar o azul, né? Vou mostrar para vocês no vídeo. Essa vermelha eu nunca usei. E será que de fato, cara, você precisa de maçarico? Eu já separei um parafuso aqui, ó. Esse aqui, meio gordinho, parrudo, forte. Porque se esse negócio funcionar, eu vou perder o parafuso, que eu não vou usar um maçarico para tirar isso aqui, né? Eu não vou comprar um maçarico, né? Dá licença. Eu vou jogar isso aqui fora. Eu vou usar uma chave Torque, na verdade tem duas. Eu vou usar uma Vise, que eu esqueci agora em português o nome, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou botar o parafuso lá, vou botar o Loctite, o Thread Lock, o veda-rosca, sei lá o que vocês chamam aí. E daí eu vou esperar um tempinho. Aqui na embalagem vem falando o seguinte, 10 minutos você precisa esperar para poder usar, entendeu? 10 minutos você coloca o negócio e ele já está em pleno funcionamento. No entanto, atrás da embalagem diz que para ele estar 100% funcionando, tem que esperar 24 horas. Então eu vou botar um parafuso, né? Vou botar o Loctite, o Thread Lock, o veda-rosca, o que for, no parafuso. A gente vai esperar 24 horas e vamos ver se isso aí eu vou conseguir depois tirar esse negócio. Tá? Isso aqui é importante pelo seguinte, não só isso aqui, como eu falei que eu aconselho para o pessoal usar, não só o verde, vermelho, azul, por quê? Porque o espaço entre rosca e parafuso é de apenas 15%, não sei se você sabe, tá? Mas quando você coloca uma rosca, isso aqui a gente chama de nuts, isso aqui eu acho que é porca, né? A gente chama de nuts, isso aqui nos Estados Unidos. Então quando você coloca uma nuts num parafuso, num bolt, lembra que eu falei no início do vídeo?
O contato entre eles é apenas de 15%. A gente pensa que é de 80%, 60%, 100%. Negativo. Negativo. Não acredito. É apenas de 15% o contato. Então, esses conectores, vamos dizer assim, né? Eles servem para preencher todo o espaço vazio, ok? Então eu vou te mostrar o que eu planejei agora para a gente fazer. Bem, o que eu planejei, né? Eu peguei essa vase aqui, eu procurei um dicionário que vase é torno, né? Eu tinha esquecido. É uma coisa também que eu não uso com muita frequência. Então eu peguei essa vase, prendi nessas duas madeiras, e a madeira eu prendi com esses grampos aqui na mesa. Eu quero ter certeza, malandro, que esse negocinho, essa tinta vermelha braba aqui, ó, se de fato funcionar, vai ser ruim de tirar a porquinha do gordinho aqui, né? Então, assim, é mais fácil da mesa sacudir do que o torno sair da mesa, entendeu? Então, vamos botar isso aqui no parafuso, né? Botar a porca e amanhã, vamos esperar 24 horas e amanhã a gente vai utilizar a chave Torque. Por que 24 horas? Lembrando que aqui atrás, olha, ele recomenda que você coloque e deixe por pelo menos 10 minutos. Lembrando que esse aqui é o permanente, tá? O azul é o removível. Aqui, ó. Esse aqui é o permanente. O azul é o removível e o verde, né? O verde é aquele básico. O azul é o que a gente utiliza no carro. E ele pede para você colocar, deixar lá por 24 horas. Então eu vou deixar por 24 horas. Amanhã eu venho aqui e tiro com essa pequena chave de Torque. Eles não estão patrocinando o meu vídeo, mas eu gosto da Pittsburgh porque aqui, ó, simples, deixa eu te mostrar aqui, ó. Garantia vitalícia, né? A Pittsburgh tem garantia vitalícia. Então, se a ferramenta quebrar, o tempo que for, o ano que for, você chegar na loja e devolve lá que eles te dão uma nova. Entendeu? Essa aqui é de torque pequeno. Se porventura essa aqui não funcionar, que eu espero que não funcione, que eu espero que esse negócio vermelho funcione, malandro, eu vou utilizar esse monstro aqui. Isso aqui vai até, se não me engano, 180, 160 foot-pounds. Isso aqui dá torque de caminhão, né? Então eu vou ver se eu consigo, se eu vou precisar utilizar esse monstro aqui, entendeu? Então, vamos lá, vamos colocar esse negocinho ali, a tinta vermelha no gordinho. Passaram já 24 horas e eu tirei ele para saber se na mão ele sai, mas não sai não, ó. O negócio tá duro de tirar mesmo. Mas falar que precisa de maçarico para tirar isso aqui, ó, eu acho exagero. Mas vamos lá, vamos testar. Ó, vou colocar aqui agora de volta. E ao invés de eu utilizar a chave de torque, eu falei que eu ia utilizar a chave de torque, não vou não. Deixa eu apertar aqui bastante para não sair, né? Eu não vou usar a chave de torque porque a chave de torque é feita para você apertar e não para soltar, né? Então eu errei, eu falei bobagem, desculpa. Eu vou usar uma chave de boca para tirar isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se de fato isso aqui tá duro mesmo. Vamos ver. Ih, rapaz, não sai mesmo não. Hein? Que isso? Tá puxando a mesa? Calma aí, deixa eu endireitar aqui. Que isso? Tá puxando a mesa? Calma aí, de novo, vamos lá, mais uma vez. Calma aí, de novo. De novo, hein? Não sai, mano. Não sai. Calma aí. Ó, aperta e vem. Não dá não, calma aí, deixa eu mostrar aqui diferente. Eu botei aqui mais alto pra gente poder ver, olha. Não sai, ó. A mesa vem, ó, ele puxa a mesa. Olha isso. Nossa senhora. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Jesus. Não vai. É, malandro, de fato, esse negócio vermelho aqui, ó, é forte demais, malandro, demais. Então,
a gente já tem a prova agora que isso aqui, ó, vai sair só com maçarico. Então, concluído, vamos voltar lá para o carro para a gente finalizar esse vídeo. Então vamos finalizar nosso trabalho. Vamos botar o caliper de volta, aqui a base, pegar o parafuso, botar um pouquinho de thread locker, como a gente viu agora, né? E vamos apertar ele. No vídeo que eu te explico como você troca a pastilha de freio, eu mencionei que o nome disso aqui é hardware, ok? É o mesmo nome que você utiliza para peça de computador. Então eu vou botar agora o hardware de volta, lá junto com o caliper, eu vou lubrificar as áreas de contato e depois eu vou lubrificar as pastilhas e prender no hardware. Colocamos o disco de freio, colocamos 2 parafusos novos, colocamos a base do caliper, colocamos 2 hardware novos, 2 pastilhas novas, lubrificamos tudo. Agora a gente precisa trazer essa estrutura de volta, mas antes disso a gente precisa recolher o pistão de dentro do cilindro. Para que isso aconteça, o que a gente vai fazer? Vou utilizar um brake cleaner, mas não vou botar direto aqui não. Eu vou botar num pano. E daí eu vou limpar essa superfície aqui e depois eu vou utilizar o clamp, que no Brasil, se eu não me engano, a gente chama de sargento. Vou utilizar o sargento, um pedaço de madeira, vou apertar e vou recolher o pistão. Com o pistão recolhido, agora a gente vai colocar de volta. Por que a gente precisa recolher o pistão? Porque a pastilha nova ela é muito espessa. Então, se o pistão estiver para fora, a gente não vai conseguir colocar o caliper de volta. Por último, agora a gente vai botar o parafuso que prende os fios do freio. Disco de freio novo, parafuso novo, pastilha de freio nova, hardware novo, tudo lubrificado. Agora o carro é outro. Hoje você aprendeu a trocar disco de freio, pastilha de freio, conheceu o thread locker e os 5 tipos de disco de freio. Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Obrigado, rapaziada, mais uma vez por ter assistido. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e falou!